É só um contrato milionário. Mas ele olhou nos olhos dela e disse: para mim não é. Ela precisava do dinheiro. Ele precisava de uma esposa de fachada. Sem sentimentos, sem envolvimento. Um simples contrato. Mas no altar ele parou, segurou sua mão com firmeza e disse: para você pode ser um acordo, mas para mim não é. Inscreva-se no canal e descubra como um casamento por interesse virou a história de amor mais inesperada do ano. A chuva de março batia insistentemente nas janelas do pequeno escritório de arquitetura no bairro de Vila Madalena, em São Paulo. Marina Santos observava as gotas escorrendo pelo vidro, enquanto segurava entre os dedos trêmulos a última notificação do banco. 60 dias. Era tudo o que restava antes de perder definitivamente o escritório que seu pai havia construído com tanto amor e dedicação. Marina, você está me ouvindo? A voz preocupada de Carla, sua melhor amiga e sócia, a trouxe de volta à realidade. Precisa tomar uma decisão. O prazo está acabando. Marina suspirou profundamente, passando a mão pelos cabelos castanhos ligeiramente ondulados. Aos 28 anos, ela havia assumido o escritório Santos Arquitetura após a morte prematura do pai, há 3 anos. O que começou como um sonho de honrar o legado paterno se transformou em um pesadelo financeiro quando a crise econômica atingiu o setor da construção civil. Eu sei, Carla. Mas onde vou conseguir R$200 mil em 2 meses? Marina se levantou da cadeira, caminhando até a estante repleta de projetos arquitetônicos. Cada pasta ali representava não apenas um trabalho, mas uma memória com seu pai. Já tentei todos os bancos. Meu CPF está negativado. Não tenho bens para dar como garantia. E aquela proposta da construtora Almeida? Eles ofereceram um bom dinheiro pelo escritório. Carla, Marina se virou bruscamente. Este lugar não está à venda. Nunca estará. Meu pai construiu isso do zero, trabalhando 16 horas por dia. Eu não vou simplesmente entregar tudo para uma construtora que só pensa em lucro. O telefone tocou, interrompendo a discussão. Marina atendeu com voz cansada. Santos Arquitetura, boa tarde. Gostaria de falar com Marina Santos. A voz masculina do outro lado da linha era grave, pausada, carregada de autoridade. É ela mesma com quem falo. Meu nome é Rafael Mendes. Tenho uma proposta que pode interessá-la. Podemos nos encontrar hoje às 19 horas no restaurante Terraço Itália. Marina franziu a testa. Desculpe, mas não conheço nenhum Rafael Mendes. Do que se trata? Digamos que tenho a solução para seus problemas financeiros, senhora Santos. Apenas me dê uma oportunidade de explicar pessoalmente. O coração de Marina acelerou. Como esse homem sabia de suas dificuldades? Como conseguiu meu número? Estarei esperando às 7. Caso mude de ideia, aqui está meu cartão. E a ligação se encerrou. Marina ficou olhando para o telefone perplexa. Carla se aproximou curiosa. Quem era? Não faço a menor ideia. Um tal de Rafael Mendes. Disse que tem uma proposta para resolver meus problemas financeiros. Marina, você não vai mesmo encontrar um completo desconhecido, vai? Marina olhou novamente para a notificação do banco, depois para as fotos na parede mostrando seu pai sorrindo ao lado de obras concluídas. A lembrança de suas palavras ecoou em sua mente. Filha, às vezes na vida precisamos aceitar ajuda, mesmo quando ela vem de lugares inesperados. Vou sim, Carla. Que choice eu tenho. O Terraço Itália estava movimentado para uma quinta-feira à noite. Marina chegou pontualmente às 7 horas, vestindo seu único blazer social azul marinho e uma calça preta. Havia passado os últimos 30 minutos em casa, tentando se convencer de que não estava cometendo uma loucura. O maître a conduziu até uma mesa reservada no canto mais discreto do restaurante. Quando ela viu o homem que a esperava, sentiu o ar faltar momentaneamente. Rafael Mendes era impressionante. Alto, ombros largos, cabelos pretos perfeitamente alinhados e olhos escuros que pareciam analisar tudo ao redor. Vestia um terno sob medida que provavelmente custava mais do que Marina ganhava em 6 meses. Senhora Santos, ele se levantou educadamente, estendendo a mão. Obrigado por aceitar meu convite. Senhor Mendes, Marina apertou sua mão, notando a firmeza do cumprimento. Devo admitir que estou bastante curiosa sobre essa proposta misteriosa. Rafael puxou a cadeira para ela, um gesto cavalheiresco que a surpreendeu. Quando se sentou novamente, seus olhos se fixaram nos dela com uma intensidade desconcertante. Vou ser direto, Marina. Posso chamá-la de Marina?
Ela assentiu. Sei que seu escritório está enfrentando dificuldades. R$ 200.000 de dívida, prazo de 60 dias para pagamento, risco de execução judicial. Marina sentiu o rosto queimar. Como você sabe disso? Tenho meus métodos. Mas não é isso que importa agora. Rafael fez um sinal para o garçom que imediatamente se aproximou. O que importa é que posso resolver todos os seus problemas financeiros. Em troca de quê? Marina cruzou os braços, desconfiada. Nada na vida é de graça, especialmente não R$ 200.000. Um sorriso quase imperceptível passou pelos lábios de Rafael. Inteligente. Gosto disso. Ele abriu uma pasta de couro que estava ao lado de sua cadeira. Em troca, preciso que você se case comigo. Marina piscou várias vezes, certa de que havia ouvido errado. Desculpe, um casamento por contrato, 2 anos de duração. Você mantém seu escritório, recebe uma quantia mensal para despesas pessoais e no final do contrato ainda leva uma compensação de R$ 1 milhão. Você está maluco? Marina se levantou bruscamente, fazendo algumas pessoas nas mesas próximas olharem na direção deles. Que tipo de pessoa você acha que eu sou? O tipo que faria qualquer coisa para salvar o legado do pai. A resposta veio firme, sem hesitação. Marina sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Lentamente, voltou a se sentar. Continue falando. Preciso me casar para manter o controle da empresa que herdei. Meu avô era um homem tradicional. Deixou uma cláusula no testamento exigindo que eu me case até os 36 anos, ou a herança passa para meu primo. Rafael bebeu um gole de água. Tenho 4 meses para resolver isso. E por que eu? Certamente não faltam mulheres dispostas a se casar com um milionário. Bilionário, na verdade. Ele corrigiu sem arrogância. E escolhi você exatamente por isso. Você não está interessada no meu dinheiro por ambição. Você precisa dele por necessidade. Isso torna nossa relação mais honesta. Marina olhou para as mãos, processando a proposta absurda. E o que seria esperado de mim exatamente? Aparecer em eventos sociais como minha esposa, morar na minha casa, manter as aparências. Rafael deslizou um documento pela mesa. Tudo está especificado no contrato, incluindo cláusulas de privacidade e a garantia de que terá sua própria suíte e liberdade pessoal. Isso é loucura. É uma solução. Rafael se inclinou ligeiramente para a frente. Para nós dois. Marina olhou através da janela do restaurante, vendo a cidade de São Paulo se estender infinitamente sob as luzes noturnas. Em algum lugar lá embaixo estava seu pequeno escritório, cheio de sonhos e memórias. A voz de seu pai ecoou novamente em seus pensamentos. Às vezes, filha, a coragem é aceitar caminhos que nunca imaginou percorrer. Preciso de tempo para pensar. Você tem até amanhã à noite. Rafael deixou um cartão sobre a mesa. Meu número pessoal. Caso aceite, começamos os preparativos imediatamente. Quando Marina finalmente olhou nos olhos dele novamente, viu algo que não esperava. Vulnerabilidade. Por um breve momento, Rafael Mendes não parecia o empresário frio e calculista, mas apenas um homem que também estava desesperado por uma solução. É realmente só um contrato? Ela perguntou em voz baixa. Rafael hesitou por uma fração de segundo antes de responder. É só um contrato, Marina. Mas algo no tom de sua voz a fez suspeitar que para ele talvez não fosse tão simples assim. Marina passou a noite inteira acordada, caminhando de um lado para o outro em seu pequeno apartamento no bairro da Liberdade. O cartão de Rafael Mendes estava sobre a mesa de centro, como se fosse um objeto radioativo que ela temia tocar. A cada hora que passava, a proposta parecia mais surreal. Às 6 da manhã, desistiu de tentar dormir e preparou um café forte. Sentou-se na varanda, observando a cidade despertar sob a garoa típica de São Paulo. Seu celular vibrou com uma mensagem de Carla. Como foi o encontro misterioso? Estou morrendo de curiosidade. Marina digitou e apagou a resposta várias vezes. Como explicar que um bilionário havia proposto casamento por contrato? Carla pensaria que ela estava delirando. Foi esclarecedor. Te conto no escritório. 2 horas depois, Marina estava sentada em frente ao espelho do banheiro do escritório, tentando disfarçar as olheiras com o concealer quase vazio. Carla chegou pontualmente às 9, trazendo pão de açúcar da padaria da esquina. Então, quem é esse Rafael Mendes e que proposta mirabolante ele fez?
Marina respirou fundo. Ele quer se casar comigo. Carla quase engasgou com o café. O quê? Por contrato. 2 anos. Em troca, ele paga todas as dívidas do escritório e ainda me dá R$1 milhão no final. Marina, você está falando sério? Carla se levantou, andando em círculos pela sala. Você nem conhece esse homem. E se ele for um psicopata? E se for tráfico de pessoas? E se... Carla, respira. Marina segurou as mãos da amiga. Eu passei a noite inteira pensando em todas essas possibilidades, mas pesquisei sobre ele na internet. Rafael Mendes, 35 anos, CEO da Mendes Holdings, uma das maiores empresas de investimento do país. Formado em Harvard, nunca se envolveu em escândalos. Isso não significa nada. Pessoas ricas são especialistas em esconder segredos. Marina voltou para sua mesa, olhando para a pilha de contas em atraso. E qual é a alternativa, Carla? Deixar tudo isso morrer? Decepcionar meu pai? Seu pai jamais aprovaria você se vendendo por dinheiro. Não é isso. Marina bateu a mão na mesa. É um acordo comercial. 2 anos da minha vida para salvar tudo aquilo pelo qual meu pai trabalhou. Ele faria a mesma coisa por mim. Carla se sentou novamente, mais calma. E você tem certeza de que consegue fazer isso? Morar com um desconhecido, fingir ser esposa dele? Não é fingir, é representar. Como uma atriz. Marina tentou soar mais confiante do que se sentia. E pelo que entendi, seria mais como colegas de apartamento com obrigações sociais. O telefone tocou, interrompendo a conversa. Marina olhou para o identificador de chamadas e sentiu o coração acelerar. R. Mendes. Alô? Bom dia, Marina. Espero que tenha tido uma noite esclarecedora. Sua voz soava ainda mais grave pelo telefone, causando um arrepio estranho em Marina. Ainda estou pensando. Compreensível. Que tal almoçarmos juntos? Tenho algumas informações adicionais que podem ajudar em sua decisão. Conheço um restaurante japonês discreto na Liberdade. Marina olhou para Carla, que fazia gestos desesperados com as mãos. Tudo bem. Onde e que horas? Restaurante Nagoya, 12h. Já fiz a reserva. Quando desligou, Carla a encarou com uma expressão de desespero. Você vai mesmo almoçar com ele? Preciso de mais informações antes de decidir qualquer coisa. O restaurante Nagoya era um estabelecimento elegante e tradicional na rua Galvão Bueno. Marina chegou alguns minutos antes do 12h, nervosa e usando o mesmo blazer do dia anterior. Era sua única opção apresentável para encontros de negócios. Rafael já estava esperando, desta vez vestindo um terno azul marinho que realçava seus olhos escuros. Quando a viu, se levantou educadamente, mas Marina notou que ele a observou da cabeça aos pés, como se a avaliasse. Obrigada por escolher um lugar próximo ao meu bairro, disse ela se sentando. Pesquisei um pouco sobre você também, Marina. Sei que mora na Liberdade há 5 anos, desde que se mudou da casa da sua mãe em Santana. Rafael abriu o cardápio. Recomendo o sashimi de salmão. É excelente aqui. Marina se sentiu desconfortável com o fato de ele saber detalhes de sua vida pessoal. Que outras informações coletou sobre mim? Nada invasivo. Apenas o básico. Formação em arquitetura pela USP, especializou-se em projetos residenciais sustentáveis, assumiu o escritório após a morte do pai. Rafael fez uma pausa. Sinto muito pela sua perda, aliás. Li sobre o acidente. O peito de Marina se apertou. 3 anos depois ainda era difícil falar sobre isso. Obrigada. Sei que não foi fácil assumir a empresa tão jovem, especialmente durante uma crise econômica. E você? Que informações posso ter sobre sua vida? Marina decidiu tomar a iniciativa. Por que precisa se casar para manter sua herança? Não é meio arcaico? Rafael sorriu pela primeira vez desde que se conheceram, e Marina foi pega de surpresa por como isso transformou seu rosto. Meu avô era um homem muito tradicional, imigrante português que construiu um império do zero. Acreditava que um homem só se torna verdadeiramente responsável quando tem uma família para cuidar. E seus pais? O que acham dessa condição? A expressão de Rafael se endureceu ligeiramente. Meus pais morreram em um acidente de carro quando eu tinha 15 anos. Fui criado pelo meu avô. Marina sentiu uma pontada de empatia. Ambos haviam perdido figuras importantes muito cedo. Desculpe, não sabia. Não tem problema. Rafael bebeu um gole de chá verde. Meu avô morreu no ano passado, deixando essa cláusula no testamento.
Se eu não me casar até os 36 anos, ou seja, até julho, o controle da empresa passa para meu primo Eduardo. E isso seria ruim. Eduardo é um incompetente que transformaria 20 anos de trabalho em poeira em menos de 5. A voz de Rafael carregava uma amargura palpável. Além disso, temos mais de 2.000 funcionários que dependem da empresa. Marina observou suas mãos enquanto ele falava. Eram mãos de alguém que trabalhava, apesar da riqueza. Havia pequenas cicatrizes e calos que não condiziam com a imagem de playboy milionário que ela havia imaginado. Por que não se casa com alguém de verdade? Rafael a olhou diretamente nos olhos. Porque não acredito em amor verdadeiro, Marina. Acredito em compatibilidade, respeito mútuo e acordos claros. O resto é fantasia romântica que só causa sofrimento. Que visão triste, realista. Rafael se inclinou para a frente. E você? Acredita no príncipe encantado? Marina pensou em seus relacionamentos passados, 2 namorados sérios que terminaram quando ela priorizou a carreira e uma série de encontros sem futuro. Acreditava. Mas a vida me ensinou que às vezes precisamos fazer escolhas práticas. Então aceita minha proposta? Marina respirou fundo, sentindo que estava prestes a pular de um penhasco. Tenho algumas condições. Estou ouvindo. Quero continuar trabalhando normalmente no meu escritório. Não vou abandonar meus projetos. Claro, quero que minha amiga Carla seja incluída como testemunha de todos os nossos acordos. Preciso de alguém de confiança sabendo de tudo. Rafael hesitou por um momento. Tudo bem, mas ela terá que assinar um termo de confidencialidade. E quero conhecer a casa onde vou morar, antes de assinar qualquer coisa. Justo. Rafael estendeu a mão. Então temos um acordo? Marina olhou para a mão estendida, sabendo que esse aperto mudaria sua vida para sempre. Temos um acordo, Sr. Mendes. Rafael, se vamos ser marido e mulher, mesmo que por contrato, acho melhor nos tratarmos pelo primeiro nome. Quando suas mãos se tocaram, Marina sentiu uma corrente elétrica subir pelo braço. Foi só por um segundo, mas foi impossível ignorar. Pelo olhar de Rafael, ele também havia sentido algo. É só um contrato, ela murmurou para si mesma. Exato, ele respondeu, mas sua voz soou menos convincente do que no dia anterior. Na manhã seguinte, Marina acordou com uma mensagem de Rafael. Meu motorista a buscará às 14 horas para conhecer a casa. Vista algo confortável. Ela olhou para o armário modesto e suspirou. Confortável, para ela, significava jeans e blusa básica. Esperava que fosse apropriado para conhecer uma mansão de bilionário. Às 2 horas em ponto, um Mercedes preto parou em frente ao seu prédio. O motorista, um senhor de uns 50 anos com expressão gentil, se apresentou como Sebastião. A senhora é a Marina. Prazer, sou motorista do Dr. Rafael há mais de 10 anos. Ele abriu a porta traseira com um sorriso paternal. Ele pediu para tratá-la com todo o cuidado. Durante o trajeto pelos jardins, Marina observou as ruas arborizadas e as mansões imponentes. Quando chegaram ao portão da propriedade de Rafael, seu queixo literalmente caiu. A casa era uma obra-prima arquitetônica contemporânea, com linhas limpas, muito vidro e jardins perfeitamente planejados. Impressionante, não é? Sebastião sorriu pelo retrovisor. O Dr. Rafael redesenhou tudo quando herdou a casa do avô. Tem um olho excelente para a arquitetura. Rafael as esperava na entrada, vestindo uma camisa social branca, com as mangas arregaçadas e calça social preta. Sem o terno formal, parecia mais jovem e acessível. Marina. Ele se aproximou quando ela saiu do carro. Bem-vinda à sua nova casa. É deslumbrante. Marina girou em torno de si mesma, absorvendo cada detalhe. Como arquiteta, ela podia apreciar a qualidade impecável do projeto. Você mesmo desenhou, com a ajuda de um escritório especializado. Mas sim, venha, deixe-me mostrar o interior. A casa era ainda mais impressionante por dentro. Pé direito alto, móveis de design, obras de arte originais nas paredes. Tudo era elegante sem ser ostensivo, sofisticado, mas acolhedor. Esta será sua suíte. Rafael abriu uma porta no segundo andar, revelando um quarto espaçoso com vista para o jardim. Tinha closet próprio, banheiro com banheira de hidromassagem e uma pequena sala de estar. É maior que meu apartamento inteiro, Marina murmurou, tocando delicadamente as cortinas de seda.
E este é meu quarto. Ele apontou para uma porta no final do corredor. Bem longe, como pode ver, você terá total privacidade. Marina se sentiu aliviada e, estranhamente, um pouco desapontada. E quando precisarmos aparecer juntos como casal? Temos uma agenda social intensa. Jantares de negócios, galas beneficentes, eventos culturais. Rafael desceu as escadas, com Marina o seguindo. Precisará de um guarda-roupa adequado. Já agendei uma personal shopper para amanhã. Rafael, eu não me sinto confortável gastando tanto dinheiro em roupas. Marina. Ele parou e se virou para ela, suas vozes ecoando no hall de entrada. A partir do momento que assinar o contrato, você será minha esposa aos olhos do mundo. Precisa parecer com isso. A palavra esposa causou um arrepio estranho em Marina. E se eu não conseguir representar bem? Se alguém desconfiar? Rafael se aproximou, parando a poucos centímetros dela. Marina podia sentir seu perfume, algo masculino e sofisticado que a fazia querer respirar mais fundo. Você vai conseguir, ele disse em voz baixa. É mais forte do que imagina. Por um momento, ficaram se olhando em silêncio. Marina se perguntou se ele iria beijá-la, e ficou surpresa ao perceber que queria que ele fizesse isso. Doutor Rafael, a voz de uma mulher mais velha quebrou o momento. Desculpe interromper. Sou Dona Carmen, a governanta. Marina se afastou rapidamente, sentindo o rosto queimar. Carmen, esta é Marina, minha futura esposa. Rafael voltou ao tom formal. Ela se mudará para cá na próxima semana. Dona Carmen, uma senhora robusta com sorrisos calorosos, apertou as mãos de Marina. Que bom, doutor. Esta casa precisava de uma presença feminina. O senhor trabalha demais. Carmen cuida de tudo aqui, explicou Rafael. Cozinha, limpeza, organização. Você não precisará se preocupar com nada doméstico. Na segunda-feira seguinte, Marina se encontrou em uma das boutiques mais exclusivas da rua Oscar Freire com Isabela, a personal shopper contratada por Rafael. Era uma mulher elegante de uns 40 anos, que a fez experimentar roupas que custavam mais do que seu salário mensal. O Dr. Rafael foi muito específico, disse Isabela, ajustando um vestido azul marinho em Marina. Elegante, mas não chamativo. Sofisticado, mas não intimidador. Você precisa parecer uma esposa apaixonada, não um troféu. Marina se olhou no espelho. O vestido realçava sua silhueta sem ser vulgar, e a cor destacava seus olhos castanhos. Acho que nunca me vi assim. Assim como? Como alguém que pertence a esse mundo. Isabela sorriu. Beleza não tem classe social, querida. Você é naturalmente linda. Só precisa de roupas que mostrem isso. Depois de 3 horas de provações, Marina saiu da loja com 6 vestidos, 3 ternos femininos, sapatos, bolsas e joias. Tudo seria entregue na mansão no dia seguinte. À noite estava no escritório terminando um projeto quando Rafael ligou. Como foi com a Isabela? Esclarecedor. Nunca imaginei que existissem tantos tipos diferentes de sapato de salto. Marina organizou os papéis na mesa. Rafael, preciso perguntar uma coisa. Diga, e se durante esses 2 anos um de nós se interessar por outra pessoa? Houve uma pausa do outro lado da linha. O contrato especifica discrição absoluta. Nenhum escândalo pode afetar a reputação de nenhum dos dois. Mas não proíbe relacionamentos? Proíbe exposição pública. O que você fizer na privacidade, desde que seja discreto. Outra pausa. É uma possibilidade que você está considerando. Marina não soube por quê, mas a pergunta a incomodou. Não, é só curiosidade jurídica. Marina, a voz dele ficou mais suave. Está nervosa com tudo isso? Apavorada seria mais preciso. Eu também. A admissão a surpreendeu. Você, o homem que comanda um império empresarial, está nervoso? Nunca dividi meu espaço pessoal com ninguém. Nunca precisei fingir intimidade. Não vai ser fingimento, Marina disse sem pensar. Depois corou ao perceber como isso soou. Quero dizer, seremos amigos, certo? Companheiros de situação? Sim, amigos. Rafael repetiu a palavra como se atestasse. O casamento será na sexta-feira. Civil apenas com as testemunhas. Depois teremos um jantar no Fazano para algumas pessoas importantes verem. Tão rápido? Quanto mais esperarmos, mais chances de alguém descobrir que é um arranjo. Depois que desligaram, Marina ficou olhando para o telefone.
Em menos de uma semana seria esposa de Rafael Mendes. A ideia ainda parecia surreal. Carla chegou com sanduíches e refrigerante, uma tradição que mantinham quando trabalhavam até tarde. Ainda não consigo acreditar que você vai fazer isso, disse Carla, mordendo o sanduíche de peito de peru. Eu também não. Marina suspirou. Mas sabe o que é mais estranho? Não é só pelo dinheiro mais. Tem algo nele, Carla. Quando conversamos, quando ele baixa a guarda por um segundo... Marina Santos, você não está se apaixonando pelo seu marido de contrato, está? Claro que não, Marina respondeu rápido demais. É só curiosidade. Ele é mais complexo do que pensei inicialmente. Complexo pode ser perigoso, especialmente quando envolve sentimentos. Marina não respondeu, mas continuou pensando nas palavras de Carla pelo resto da noite. E se ela realmente estivesse desenvolvendo sentimentos por Rafael? O contrato deixava claro que era apenas um acordo comercial, mas e se o coração dela não recebeu o memorando? Na quinta-feira à noite, véspera do casamento, Marina estava fazendo as últimas malas quando seu telefone tocou. Marina, é Rafael, só queria verificar se está tudo bem. Tudo certo. Minhas coisas já estão quase prontas. E você está pronta? Marina olhou para o espelho, vendo uma mulher que estava prestes a mudar completamente de vida. Acho que nunca estaremos completamente prontos para mudanças assim grandes. Não se arrependa, ele disse em voz baixa. Também não se arrependa, ela respondeu. Boa noite, Marina. Boa noite, Rafael. Quando desligou, Marina percebeu que haviam se despedido como um casal de verdade. E isso a assustou mais do que deveria. A manhã de sexta-feira amanheceu ensolarada em São Paulo, como se a cidade estivesse celebrando o dia do casamento de Marina. Ela acordou cedo em seu apartamento pela última vez, com um nó no estômago que oscilava entre ansiedade e excitação. Carla chegou às 8 com café da manhã e flores. Trouxe pão na chapa e café com leite como sua mãe fazia nos seus aniversários. Carla. Marina sentiu os olhos marejarem. Ai, se eu estiver cometendo o maior erro da minha vida. E se estiver tomando a decisão mais corajosa? Carla segurou suas mãos. Marina, você sempre foi a pessoa mais determinada que conheço. Confia no seu instinto. Às 10 horas, Marina estava pronta. Escolhera um vestido midi branco off-white, elegante mas discreto, com sapatos nude e o colar de pérolas que havia sido da sua avó, a única peça valiosa que possuía. O cartório do Morumbi estava silencioso quando chegaram. Rafael já estava esperando, impecável em um terno cinza carvão, conversando discretamente com seu advogado. Quando viu Marina, seus olhos se iluminaram de uma forma que a fez esquecer momentaneamente que aquilo era apenas um acordo comercial. Você está linda, ele disse, se aproximando e beijando delicadamente sua mão. Obrigada. Você também está muito elegante. As únicas testemunhas eram Carla, o advogado de Rafael, Dr. Henrique e Sebastião, que sorria como um pai orgulhoso. A cerimônia foi rápida e protocolar. Quando o juiz pediu para trocarem as alianças, Marina percebeu que nem haviam conversado sobre isso. Rafael discretamente retirou uma pequena caixa azul Tiffany do bolso. Espero que goste, ele murmurou, deslizando uma aliança de platina simples mas elegante em seu dedo. Pensei em algo atemporal. Marina o observou colocar a aliança que ela havia comprado apressadamente no dia anterior. Uma peça simples de ouro branco que contrastava com a sofisticação da que recebera. Pode beijar a noiva, anunciou o juiz. Rafael hesitou por uma fração de segundo antes de se aproximar. Suas mãos tocaram delicadamente o rosto de Marina, e quando seus lábios se encontraram, foi como se uma corrente elétrica percorresse todo o seu corpo. O beijo foi suave, respeitoso, mas havia algo ali que fez Marina esquecer completamente onde estava. Quando se separaram, ela viu algo nos olhos de Rafael que não sabia identificar. Vulnerabilidade? Surpresa? Desejo? Parabéns aos noivos! Carla quebrou o momento com um abraço apertado em Marina. Oficialmente você agora é Marina Mendes. O nome a fez estremecer. Marina Mendes. Soava tão estranho quanto familiar. Obrigado por cuidar da minha esposa todos esses anos, Rafael disse a Carla, e havia sinceridade genuína em sua voz. Agora é sua vez, Carla respondeu, mas havia um tom de aviso maternal que fez Rafael sorrir.
O restaurante Fasano estava reservado para um jantar íntimo com 15 convidados cuidadosamente selecionados, empresários influentes, alguns jornalistas da área econômica e pessoas-chave do círculo social de Rafael. Marina se sentia como uma atriz estreando em uma peça onde não conhecia completamente o roteiro. Lembre-se, Rafael murmurou em seu ouvido enquanto entravam no restaurante. Somos um casal apaixonado que se conheceu há 6 meses. Você me conquistou com sua inteligência e paixão pela arquitetura. Marina assentiu, tentando ignorar o arrepio que sua proximidade causava. Rafael! Uma mulher loira e elegante se aproximou com um sorriso que não chegava aos olhos. Finalmente conhecemos a mulher que conseguiu domar o solteiro mais cobiçado de São Paulo. Patrícia, esta é Marina, minha esposa. Rafael passou o braço pela cintura de Marina de forma possessiva. Marina, Patrícia é editora da revista Vogue Brasil. Prazer. Marina estendeu a mão, mas Patrícia a beijou no rosto, avaliando cada detalhe de sua aparência. Que vestido divino! É Valentino? Marina quase disse que era da Renner, mas Rafael interveio. Marina tem um gosto impecável para escolher peças atemporais. A noite prosseguiu com Marina navegando conversas sobre vinícolas na Toscana, temporadas de arte em Milão e investimentos no mercado asiático. Surpreendentemente, conseguiu se manter relevante, falando sobre arquitetura sustentável e design urbano, temas que despertaram interesse genuíno em alguns convidados. Sua esposa é fascinante, comentou Eduardo Almeida, um dos empresários mais influentes do país. Raramente encontro alguém tão apaixonado pelo próprio trabalho. É uma das coisas que mais admiro nela, Rafael respondeu, olhando para Marina com uma intensidade que a fez questionar se ainda estavam representando. Durante o jantar, ele foi atencioso de maneiras pequenas, mas significativas. Serviu vinho em sua taça, afastou a cadeira quando ela se levantou, tocou suavemente sua mão quando ela parecia tensa. Para qualquer observador, eram um casal apaixonado em lua de mel. Como se conheceram? Perguntou Patrícia durante a sobremesa. Marina sentiu o pânico, mas Rafael respondeu suavemente. Marina estava supervisionando uma reforma no prédio onde tem um escritório. Eu a vi discutindo apaixonadamente com os empreiteiros sobre a importância de preservar os detalhes arquitetônicos originais. Foi impossível não notar. E você? Patrícia se voltou para Marina. O que a conquistou em Rafael? Marina olhou para ele, vendo algo além da fachada de empresário bem-sucedido. Sua dedicação. Quando Rafael se compromete com algo ou alguém, faz isso completamente. É raro encontrar essa integridade hoje em dia. Rafael pareceu genuinamente tocado pela resposta. Às 11 da noite, finalmente chegaram à mansão. Marina se sentia exausta pelo esforço emocional de representar por horas seguidas. Você foi perfeita, Rafael disse, enquanto Sebastião estacionava o carro. Melhor do que eu imaginava. Obrigada. Você também. Por um momento quase acreditei que éramos realmente um casal apaixonado. Quase? Ele a olhou com uma expressão indecifrada. Dentro da casa, um silêncio constrangedor se instalou. Era sua primeira noite oficialmente casados, morando juntos. Bem, Marina mexeu nervosamente na aliança. Acho que vou para o meu quarto. Foi um dia longo. Marina. Rafael segurou delicadamente seu braço quando ela passou por ele. Obrigado. Por tudo isso. Sei que não foi fácil. Eles ficaram parados no hall, muito próximos, o ar carregado de uma tensão que nenhum dos dois sabia como interpretar. Marina podia sentir o calor emanando do corpo dele, ver as pequenas linhas ao redor de seus olhos que mostravam que ele sorria mais do que aparentava. De nada, ela sussurrou. Por um momento, pareceu que ele iria beijá-la novamente. Desta vez, sem plateia, sem performance. Mas Rafael recuou, passando a mão pelos cabelos. Boa noite, Marina. Boa noite, Rafael. Marina subiu as escadas lentamente, sentindo o olhar dele em suas costas. Quando chegou ao seu quarto, fechou a porta e se encostou nela, respirando profundamente. Olhou para a aliança em seu dedo. Senhora Marina Mendes. Em menos de 24 horas, sua vida havia mudado completamente. Estava morando em uma mansão, casada com um bilionário, e fingindo uma paixão que, para sua surpresa e preocupação, não parecia mais tão fingida assim. Do outro lado da parede, Rafael estava no próprio quarto,
olhando pela janela para o jardim iluminado. O sabor do beijo de Marina ainda estava em seus lábios, e ele se pegou pensando que talvez seu avô tivesse razão sobre uma coisa. Algumas mudanças na vida de um homem eram inevitáveis, mesmo quando ele achava que tinha tudo sob controle. Nenhum dos dois dormiu facilmente na primeira noite de casados. 3 semanas depois do casamento, Marina e Rafael haviam desenvolvido uma rotina estranhamente doméstica. Ela acordava cedo para ir ao escritório, ele já estava na academia particular da casa. Encontravam-se para o café da manhã, onde discutiam a agenda social da semana, como 2 executivos planejando estratégias corporativas. Hoje à noite temos o leilão beneficente no MASP, Rafael disse, folheando o jornal enquanto bebia café. É importante aparecer, várias pessoas do conselho da empresa estarão lá. Que tipo de evento é? Marina mexeu no iogurte com granola que Dona Carmen havia preparado. Arte contemporânea. As pessoas vão lá mais para ver e serem vistas do que pelo trabalho social. Rafael baixou o jornal observando-a. Você parece cansada. Marina havia passado a noite acordada, trabalhando em um projeto urgente, mas também pensando em como sua vida havia se tornado uma performance constante. Estou bem. Só muitas coisas no escritório. Como está Carla? Ainda acha que sou um sequestrador internacional? Marina sorriu. Era a primeira vez que ele fazia uma piada sobre a situação. Ela está se acostumando com a ideia. Disse que pelo menos você tem bom gosto para móveis. Progresso, Rafael murmurou, voltando ao jornal. Essa naturalidade entre eles era o que mais confundia Marina. Durante o dia, quando estavam sozinhos, conversavam como velhos amigos. Ele perguntava sobre seus projetos, ela sobre a empresa dele. Descobrira que Rafael era mais inteligente e engraçado do que imaginara, e surpreendentemente atencioso com pequenos detalhes. Quando chegava em casa à noite, sempre havia flores frescas em seu quarto. Nada extravagante, apenas um arranjo simples que ele sabia que ela apreciaria. Quando mencionou que sentia falta do café da padaria do seu antigo bairro, ele pediu para Sebastião buscar pães frescos de lá toda manhã. Mas à noite, em eventos sociais, precisavam se transformar no casal apaixonado. E essa transformação estava se tornando perigosamente fácil. Preciso ir. Marina se levantou, beijando automaticamente a testa de Rafael como haviam combinado fazer, caso houvesse funcionários por perto. Mas quando se afastou, notou que ele havia fechado os olhos por um momento, como se saboreasse o contato. No escritório, Carla a esperava com café e croissants. Como está a vida de casada com o príncipe encantado bilionário? Estranha, Marina admitiu, se jogando na cadeira. Carla, acho que estou com problemas. Tá, que tipo de problemas? Do tipo que envolve desenvolver sentimentos reais por um marido falso. Carla quase engasgou com o café. Marina, vocês estão juntos há menos de um mês. Eu sei, é ridículo. Marina começou a andar pela sala. Mas ele é diferente do que pensei. Gentil, inteligente, engraçado quando baixa a guarda. E quando estamos representando em público, às vezes esqueço que é só teatro. E ele? Demonstra algum interesse além do contratual? Marina pensou nos pequenos gestos, nos olhares que duravam mais que o necessário, na forma como ele às vezes parecia prestes a dizer algo importante antes de se recompor. Não sei. Talvez. Ou talvez eu esteja vendo coisas que não existem porque quero que existam. Marina, você precisa ter cuidado. Esse homem tem o poder de despedaçar seu coração e ainda ficar com seu escritório se as coisas derem errado. O leilão no MASP foi um sucesso social. Marina, vestindo um elegante vestido preto que Isabela havia escolhido, circulou pelo evento ao lado de Rafael como uma perfeita esposa de empresário. Conversaram sobre arte com colecionadores, riram das anedotas de políticos e Rafael arrematou uma escultura contemporânea por R$200 mil sem pestanejar. Foi por uma boa causa. Ele justificou quando Marina arregalou os olhos com o valor. Você poderia ter comprado um carro com esse dinheiro. Tenho vários carros, mas quantas vezes posso ajudar crianças carentes e ainda ver você sorrindo desse jeito? O comentário a pegou desprevenida. Havia algo na forma como ele disse isso que soou genuíno demais para ser parte da performance. Durante o caminho de volta para casa, ficaram em silêncio. Marina observava a cidade passar pela janela do carro,
pensando em como sua vida havia mudado. 3 meses atrás, R$ 200.000 pareciam uma fortuna impossível. Agora, era o valor que seu marido pagava casualmente por uma peça de arte. Em que está pensando? Rafael perguntou suavemente. Em como tudo isso é surreal. Há um mês eu estava prestes a perder tudo, e agora estou voltando para uma mansão depois de um evento onde gastamos mais dinheiro em uma noite do que muitas pessoas ganham em um ano. Se arrepende? Marina o olhou. Mesmo na penumbra do carro, podia ver a tensão em seu rosto, como se a resposta dela fosse realmente importante. Não. Mas às vezes me sinto como se estivesse vivendo a vida de outra pessoa. Em casa, Marina foi direto para seu quarto, mas sentiu-se inquieta. Trocou o vestido por uma camisola simples e saiu para o jardim. A noite estava morna, e ela se sentou na beira da piscina, deixando os pés na água. Não consegue dormir também? Ela se virou. Rafael estava parado na porta da varanda, tendo trocado o terno por uma camiseta e bermuda. Sem a armadura dos trajes formais, parecia mais jovem, mais vulnerável. A mente não desliga, ela admitiu. Ele se aproximou, sentando-se ao lado dela na beira da piscina. Por alguns minutos, ficaram em silêncio, apenas ouvindo o barulho da água e o distante trânsito da cidade. Marina, Rafael disse finalmente, preciso te contar uma coisa. O tom sério fez o coração dela acelerar. O quê? Quando propus esse casamento, pensei que seria simples, um acordo comercial limpo, sem complicações. Ele olhou para as próprias mãos. Mas não está sendo simples. Por quê? Rafael se virou para ela e Marina viu algo em seus olhos que a fez prender a respiração. Porque não consigo mais fingir que você é apenas uma funcionária muito bem paga. Sua voz era baixa, honesta. Porque acordo pensando em você. Porque quando você sorri de verdade, não por obrigação social, sinto algo que achei que não era capaz de sentir. Marina sentiu o mundo girar. Rafael, eu sei que não fazia parte do acordo. Sei que você provavelmente me vê apenas como o homem que salvou seu escritório. Ele se levantou, começando a se afastar. Não vou tornar isso mais complicado do que já é. Rafael, espera. Ele parou, mas não se virou. Marina se levantou também, o coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. E se eu dissesse que acordo pensando em você também? E se eu dissesse que quando você sorri, realmente sorri, não aquele sorriso educado para os eventos, eu esqueço completamente que isso deveria ser apenas um contrato? Rafael se virou lentamente. Você diria isso? Acabei de dizer. Eles ficaram se olhando por um momento que pareceu uma eternidade. Então Rafael se aproximou devagar, como se desse tempo para ela recuar. Marina, ele sussurrou, tocando delicadamente seu rosto. Se fizermos isso, não há volta. Não será mais apenas um contrato. Talvez nunca tenha sido apenas um contrato. Ela respondeu, se aproximando ainda mais. Quando ele a beijou desta vez não havia plateia, não havia performance. Era apenas Rafael e Marina, dois corações que haviam encontrado algo inesperado em meio a um acordo comercial. Quando se separaram, ofegantes, Rafael encostou a testa na dela. Então, o que fazemos agora? Marina sorriu, passando os dedos pelos cabelos dele. Acho que descobrimos dia após dia. Afinal, ainda temos 1 ano e 9 meses de contrato. E se eu quiser renovar? Vamos ter que renegociar os termos. Ela sussurrou contra seus lábios antes de beijá-lo novamente. No jardim da mansão, sob o céu estrelado de São Paulo, Marina Santos Mendes finalmente parou de fingir que não estava apaixonada pelo próprio marido. E Rafael Mendes descobriu que algumas das melhores coisas da vida não podiam ser controladas por contratos, apenas vividas com o coração aberto.